a todos que estão no YouTube, pelo Instagram, boa noite, graça e paz, shalom, que as bênçãos do Senhor venham sobre a vida de vocês. Amém. E todo mundo já sabe que toda quinta-feira nós estamos ministrando sobre o Espírito Santo, né? E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos 19. Se todos acharam, diga emuná. Glória a Deus. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado as regiões superiores, chegou a Éfeso e, encontrando alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. E ele disse-lhes: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Então Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que eles crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. E eles, ouvindo isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E tendo Paulo imposto-lhe as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo em torno de 12 homens. E ele, entrando na sinagoga, falou ousadamente durante 3 meses, discutindo e persuadindo-os acerca das coisas do reino de Deus. Mas, quando alguns se endureceram e descreram, falando mal do caminho diante da multidão, ele retirou-se deles e separou os discípulos, disputando diariamente na escola de certo tirano. E isto continuou durante 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Amém, amados? E o tema da ministração é: passe o controle da sua vida para a pessoa do Espírito Santo. Amém? Os homens que foram questionados por Paulo, eles eram discípulos de João Batista, não foi isso que nós lemos aqui no início? E eles haviam sido batizados com o batismo de conversão. Na minha Bíblia fala que é o batismo do arrependimento, né? Não tinham experimentado ainda a presença do Espírito Santo neles. Aqueles homens, amados, só conheciam o batismo de João Batista. Eles não tinham experimentado ainda o batismo de Jesus, né? O batismo com o Espírito Santo. E até o dia em que se encontraram com o apóstolo Paulo, que foi o que trouxe essa revelação para a vida daqueles homens. Amém, amados? Amém. E a partir daquele dia, daquela oração que Paulo fez, o Espírito Santo não era mais um desconhecido para aqueles homens. Nos dias atuais ainda tem pessoas que ainda não conhecem o Espírito Santo, ainda não experimentaram o poder do Espírito Santo, ainda não desfrutaram da presença do Espírito Santo. E isso é muito complicado.
é muito triste, porque quando nós recebemos a presença do Espírito Santo, tudo muda na nossa vida, amém, amados? Amém. Tudo muda, tudo se transforma, tudo é restaurado, nós somos libertos, somos curados, né? Somos santificados pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. E nós só podemos dar aquilo para outras pessoas do que somos cheios. Se eu sou cheia de nada, eu vou transmitir nada para as pessoas. Mas se eu sou cheia do Espírito Santo, eu vou transmitir o Espírito Santo para a vida daquelas pessoas que precisam ser cheias do Espírito Santo. E foi isso que Paulo fez. Ele era cheio do Espírito Santo e compartilhou com aqueles homens daquilo que ele tinha de sobra na vida dele, né? E assim nós precisamos ser também. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós precisamos compartilhar com aquelas pessoas que ainda não são cheias, que ainda não conheceram, que ainda não desfrutaram da pessoa do Espírito Santo. Amém, amados? E sabe o que aconteceu quando Paulo, ele levou aqueles homens a conhecer a presença do Espírito Santo? O Espírito Santo na vida deles era desconhecido. E naquele momento, depois daquela oração, o Espírito Santo passou a ser na vida daqueles homens um amigo. Antes, o Espírito Santo na vida daqueles homens era um estranho. E depois da oração que Paulo fez por aqueles homens, o Espírito Santo passou a ser íntimo daqueles homens. O Espírito Santo, antes da oração, era algo abstrato. E depois da oração que Paulo fez para aqueles homens, sobre a vida daqueles homens, ele passou a ser um companheiro fiel. E é isso que nós precisamos, como igreja do Senhor, cheios da presença do Espírito Santo, transmitir àquelas pessoas que não conhecem o Espírito Santo. Olha, quando você chegar para alguém e falar sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, você tem que falar exatamente isso. Olha, na sua vida o Espírito Santo ele é um desconhecido, mas ele pode virar o seu amigo. Amém. Na sua vida ele é um estranho por um momento, mas daqui a pouco, quando você aceitar Jesus, que você se aproximar do Espírito Santo, que o Espírito Santo encher a tua vida, ele vai passar a ser íntimo seu. Você vai poder compartilhar as suas alegrias, as suas dores, as suas frustrações com ele, porque ele é íntimo seu, ele é uma pessoa que está caminhando com você. Amém. O Espírito Santo é uma pessoa que vive em nós. Amém, amados? Ele não é algo abstrato, ele é um companheiro fiel. Muitos homens podem nos trair, mas o Senhor, o Espírito Santo, ele não nos trai. Ele é um companheiro fiel. Amém, amados? Não era uma emoção. Não era uma emoção. O Espírito Santo ali, ele estava fazendo o papel de uma pessoa que estava querendo acompanhar aqueles homens. Amém, amados? O Espírito Santo não é algo, como eu já falei aqui, e sim uma pessoa. Ele é o Espírito da verdade. Foi assim que Jesus identificou o Espírito Santo. Ele chama o Espírito Santo do Espírito da verdade, porque também tem o espírito enganador, que é o de Satanás, que ele se passa por bonzinho para atrair as pessoas até ele.
e tem pessoas que ainda caem, né? Mas nós temos que pedir a misericórdia de Deus por aquelas pessoas. Amém, amados? O Espírito Santo, ele veio também, amados, para nos conduzir e nos ensinar o recado de Deus. Agora você pergunta para mim, que eu gosto que vocês interajam, né? Eu sempre falo isso. Eu gosto de vocês interagindo comigo, porque das duas, uma. Quando vocês ficam paradinhos assim me olhando, eu fico numa agonia tão grande, gente. Vocês já perceberam que hoje eu estou nervosa, né? Deu para perceber, né? Tranquilamente que eu estou nervosa. Mas eu fico numa agonia tremenda, porque ou vocês estão entendendo tudo, vocês não estão entendendo é nada. E eu não gosto disso. Então pergunta aí para mim, pastora, qual é o recado de Deus para a minha vida? Eu tinha que botar o microfone só na Ingrid. Pastora. Só na Ingrid. Então, o recado que Deus tem é que Ele nos ama incondicionalmente e com amor eterno. Glória a Deus. Com amor eterno. Eu comecei a ler um livro, o autor é o Cash Luna. E ele, no livro dele, eu não me recordo o nome do livro. Como é que é o nome do livro? A honra do Espírito Santo, não é isso? O Gabriel sabe, daqui a pouco eu pergunto o Gabriel. Nesse livro dele, que eu aconselho vocês comprarem, porque é muito bom, ele conta uma experiência que ele teve com o Espírito Santo. E ele diz, e eu anotei para trazer para vocês, presta bem atenção. Ele diz que numa certa noite, ele acordou às 3 horas da manhã, chorando sem parar. E ele diz que naquele dia, ele tinha ido dormir pensando da seguinte forma: em como ele ia explicar para as pessoas que perguntassem para ele como eram as manifestações do poder de Deus, as manifestações do Espírito Santo. Porque ele explica lá no livro dele que existem vários tipos de manifestações do Espírito Santo. Um se treme todo, o outro ri pra caramba na hora que está recebendo a presença do Espírito Santo, o outro não aguenta o poder e cai. Então tem vários tipos que eu não vou entrar nos detalhes aqui, porque isso aí vai ficar para uma outra ministração que o pastor vai dar para vocês, amém? Então, ele fala que existem vários tipos de manifestações do poder do Espírito Santo. Mas tem pessoas, geralmente assim, novos convertidos ou visitantes, que não têm esse discernimento ainda. Então, fica apreensivo de ver uma pessoa de repente rodando, de repente caindo na hora da oração, de repente do nada o pastor está orando e ela está rindo pra caramba ali no cantinho dela, ou está se tremendo toda. Tem pessoas que não têm esse discernimento ainda. E ele foi dormir pensando assim: meu Deus, como é que eu vou explicar as manifestações do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, se alguém na igreja me perguntar? Ele foi dormir pensando nisso. Quando foi 3 horas da manhã, amados, ele acordou chorando muito, sem parar. Só que ele disse que ele não chorava de tristeza ou por gratidão. Ele não conseguia falar assim: Senhor, muito obrigado. Não, ele só conseguia chorar. E chorava muito. Então, ele conta que ele não sabia a origem daquele sentimento que ele estava sentindo naquele momento.
Mas ele diz no livro que ele podia sentir a presença do Espírito Santo diante dele, naquele lugar, na casa dele, no quarto dele. Ele sentia a presença do Espírito Santo ali. E ele disse que o Espírito Santo falou para ele o seguinte: aonde quer que você vá, diga ao meu povo que eu os amo exatamente como eles são. Amém. Com suas virtudes, com suas fraquezas, com seus defeitos e fragilidades. Amados, quando eu comecei a ler isso lá dentro do quarto da Ana, eu estava lá no quarto da Ana e do Gabriel estudando hoje. Quando eu comecei a ler isso, amados, eu comecei a chorar ali dentro do quarto. Eu não me contive. Porque o Senhor, Ele nos ama, isso é tremendo. Mesmo que Ele tenha falado para o Cash Luna, se Ele escreveu, foi para que todo mundo que lesse aquele livro soubesse do tamanho do amor que Deus tem por cada um de nós, independente de como somos. Se somos fracos, se temos defeitos, fragilidades. O Senhor, Ele nos ama exatamente como somos. Amém? E Ele contou mais que por um momento houve um silêncio. Depois que o Espírito Santo falou isso, houve um silêncio no quarto. E ele continuou chorando intensamente, pois ele sabia que o Espírito Santo iria voltar e falar com ele novamente. Olha que intimidade, gente. É isso que nós precisamos pedir todos os dias da nossa vida. Senhor, eu quero ter esse nível de intimidade com o Espírito Santo. Eu preciso ter esse nível de intimidade com o Espírito Santo. Porque Ele é íntimo meu, Ele não é mais estranho. Então eu preciso ter todos os dias da minha vida, assim como cada um de vocês precisa ter esse nível de intimidade com o Espírito Santo. Amém? Amém? E foi o que aconteceu. O Espírito Santo voltou a falar com ele. E olha o que o Espírito Santo disse para ele: eu quero que você diga a eles. A eles é a todos nós. Amém? Amém. Que também me aceitem como eu sou, não como eles desejariam que eu fosse. Porque eu não posso mudar, nem negar como eu sou. Porque às vezes a gente deseja que o Espírito Santo seja como a gente deseja que ele seja. Ou seja, o ser humano aflorando, cheio de pecado. Se eu odeio meu irmão, o Espírito Santo também não pode nem passar perto daquele irmão. Só que eu tenho tanto defeito quanto aquele irmão que eu estou odiando. E o Espírito Santo ama a todos. Amém. E Ele não pode mudar. E nem negar quem Ele é. Então nós precisamos receber o Espírito Santo como Ele é, sem mudança nenhuma. Nós é que precisamos mudar para poder receber Ele. Nós é que precisamos ser casa ordenada, casa limpa, para poder receber o Espírito Santo. Porque Ele não habita em casa desordenada. Ele não habita em lugar que tenha confusão, que tenha ódio, rancor. Ele limpa tudo. E nós precisamos ter isso em nós. Amém, amado? Amém. Quando recebemos a presença do Espírito Santo em nossa vida, amado, tudo muda. Tudo precisa mudar. Nós não podemos ser a mesma pessoa quando nós recebemos a presença do Espírito Santo. É necessário que haja a transformação
renovação na nossa vida. Amém? Amém. E o que eu entendi com essa declaração do Cash Luna? E eu gostaria de passar para vocês que, primeiro, o Espírito Santo, ele não pode negar a sua natureza, amém? Mesmo que alguns não entendam a sua natureza, ele não pode negar a sua natureza. Mesmo que alguns não entendam, ele não pode negar quem ele é. E ele não vai fazer nunca isso, negar quem ele é, para satisfazer a qualquer um de nós. Não. Nós é que precisamos mudar. Nós é que precisamos que a nossa natureza ela mude quando nós recebemos o Espírito Santo. Porque, amados, eu não consigo entender uma pessoa que diz que é cheia do poder do Espírito Santo, fala em línguas, pula, rodopia, cai no chão, dá risada, se treme todo, mas o coração continua aquele coração rancoroso, fazendo maldade, com a mente cheia de malícia, de maldade, não ajuda o próximo. Eu não consigo entender isso. Quando o Espírito Santo habita em nós, há uma diferença, há uma mudança, e é visível a todo mundo. Amém. Quando você chega nos lugares, a pessoa fala assim: você é crente? Eu notei que você é crente, porque você é diferente. O seu comportamento é diferente, o seu falar é diferente, as suas vestes são diferentes, você anda diferente. Por isso que eu falei que nós precisamos desejar o Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Amém. Amém? Amém. Não só de falar. Porque o Espírito Santo, ele é capaz de nos aceitar como nós somos. Como nós somos. Cheios de falhas, de fraqueza. E nós também devemos aceitá-lo como ele é, sabe por quê? Porque ele é perfeito. Nós nunca vamos ser perfeitos, mas nós precisamos caminhar no caminho da perfeição, no caminho da santidade. Não é porque eu não vou ser nunca perfeita que eu não posso andar no caminho da santidade, no caminho da perfeição. Pelo contrário, cada dia eu preciso me aperfeiçoar até o dia do juízo final. Amém. Amém, amados? A segunda coisa, não podemos evitar a sua presença ou ignorá-lo. Amados, talvez vocês estejam como aqueles homens que ignoraram. Não foi isso que nós lemos no finalzinho aqui? Não foi isso que nós lemos? Aqui, ó. Versículo 8, que fala assim, ó: e ele, entrando na sinagoga, falou ousadamente durante 3 meses, discutindo e persuadindo-os acerca das coisas do reino de Deus. Mas quando alguns se endureceram e descreram, falando mal do caminho, diante da multidão, ele retirou-se deles. Nós não podemos viver ignorando a existência do Espírito Santo. Amém? Como aqueles homens. Ou talvez você esteja, você possa estar afirmando como aqueles 12, logo no início do capítulo 19, né? Como é que eles falam para Paulo? Como é que eles falam para Paulo? Lê lá. Vamos lá. Paulo diz isso aí. Nós sequer ouvimos se há algum Espírito Santo, né? Nós sequer ouvimos falar de algum Espírito Santo. Olha como é que eles falam.
E talvez você possa estar afirmando como um desses homens aqui. Nem sequer eu ouvi dizer que existiu o Espírito Santo. Pastora, nem sequer, eu nunca senti a presença do Espírito Santo. Eu estou há anos na casa de Deus, mas eu nunca senti a presença do Espírito Santo. Eu nunca ouvi o Espírito Santo falar comigo. Eu nunca tive essa experiência de acordar na madrugada e ouvir a voz do Espírito Santo falando comigo. Lá em casa, quando o pastor fala assim: Senhor, eu quero ser acordado às 3 da manhã para orar. O Espírito Santo acorda, né, pastor? Acorda e ele vai lá para a sala, fica lá em oração, entra lá no estreito com Deus. Mas tem pessoas que vivem anos na casa de Deus, achando que tem o Espírito Santo, mas sequer nem ouviu, nem dizer sobre o Espírito Santo. Nunca sentiram, nunca presenciaram, nunca ouviram o Espírito Santo falar. Não houve nunca uma transformação na vida daquela pessoa, porque ela acha que ela tem o Espírito Santo, mas nada muda na vida dela, porque ela, na verdade, ela não tem o Espírito Santo. Porque quando temos o Espírito Santo, tudo muda, amados. Tudo muda. Amém. Tudo muda. Amém? Mas hoje eu quero te dizer que a presença do Espírito Santo, amados, ela é poderosa e nós não podemos evitá-la, porque Ele está nesse lugar. Nós não podemos evitá-la. Nós precisamos senti-la, porque Ele está por perto. Amém? Talvez você esteja aqui nessa noite e já foi batizado nas águas, já passou por todos os processos da igreja, pelo encontro com Deus, por várias, trabalha nas redes, é líder de célula ou está inserido em alguma célula, mas você ainda sente um vazio dentro de você que você não sabe explicar o porquê daquele espaço vazio dentro de você. Quem já sentiu isso? Não precisa levantar a mão, não. Eu não quero constranger ninguém. Amém? Amém. Mas tem pessoas que estão na célula, trabalham nas redes, está em todos os eventos da igreja, está em tudo, amado, já foi batizado nas águas. Tudo que o pastor propõe, ele topa ou ela topa de fazer, de realizar. Mas quando ela vai para o secreto, no quarto dela, ela sente aquele vazio dentro dela. E ela não sabe explicar o porquê daquele vazio. Amados, aquele vazio ali é o lugar do Espírito Santo de Deus. Ele está reservado para Ele. Não é para outra pessoa, não. E você precisa convidar Ele para morar dentro de você. Porque o teu corpo é templo do Espírito Santo. É casa do Espírito Santo. E Ele precisa ocupar esse lugar vazio que existe dentro de você e que você não sabe explicar o porquê que você sente. Quantos aqui não precisa levantar a mão, mas já tiveram aquela vontade de chorar sem saber o porquê? De alguém falar assim: mas por que você está chorando? E você falar assim: não sei, estou com vontade de chorar. É a necessidade de ter o Espírito Santo dentro de nós. E que você só vai sair daqui hoje quando você sentir a presença do Espírito Santo dentro de você. Amém? Por que você continua evitando ou ignorando a
do Espírito Santo dentro de você. Não faça mais isso, amados. Decida hoje mudar a sua vida, a sua trajetória. Decida hoje viver com a presença do Espírito Santo. Tem pessoas que há anos estão na casa de Deus e não conseguem dar um sorriso, dar uma gargalhada, aquela com vontade mesmo, com alegria, com vontade de sorrir, porque ela não sente vontade de sorrir, porque ela não tem alegria suficiente dentro dela para poder sorrir. Amados, quando o Espírito Santo ele entra, ele nos faz pessoas felizes. Amém. Pode o mundo estar se acabando, pode a pandemia continuar aí do jeito que está, você não está nem aí, porque você tem a presença do Espírito Santo dentro de você, e essa alegria não vai sair do teu coração. Então, se você não tem isso dentro de você, hoje é noite de você pedir: Senhor, entra na minha vida essa noite e me faça ter a paz que excede todo entendimento, a alegria que o Senhor tem para me dar todos os dias da minha vida. Tira toda a frustração e traz toda a novidade de vida. Tira toda a tristeza e traz a tua alegria. Troca, Senhor, as vestes de cinza, Senhor, e transforma, bota tudo colorido dentro de mim. Amém. Age sobre a minha vida nessa noite. Peça isso ao Espírito Santo hoje, amados, porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã é outro dia. Talvez Jesus volte hoje, você não sabe, eu não sei a hora que Jesus vai voltar. Você vai deixar para fazer amanhã o que você pode fazer hoje? Não, pastor, ainda não é comigo não. Eu ainda quero aproveitar um pouco mais a minha vida. Amados, a gente com o Espírito Santo aproveita muito mais. Aproveita muito mais. Porque você sabe que se você morrer hoje, você sabe para onde você vai. E sem o Espírito Santo, você vive uma vida de incerteza. Você não sabe para onde você vai quando você não tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Então hoje você precisa mudar. Você precisa decidir viver com o Espírito Santo. Até quando você vai viver na casa de Deus. Ah, pastora, mas eu já fui batizado. Foi batizado na água. A gente até brinca lá em casa, né? Quando foi para batizar a Ana, né? A gente falou que ia mergulhar ela até ela ver Jesus. Mas nós precisamos ter a presença do Espírito Santo dentro de nós. E paz com vocês, viu? Ela é novinha, mas ela de vez em quando ela fala para mim assim: mãe, olha, com aquela pregação do meu pai, ou com aquele louvor que a senhora cantou, eu fiquei toda arrepiada. Falei: quando você ficar arrepiada, você dobra o teu joelho e entra na presença do Senhor, pedindo o Espírito Santo para vir sobre a sua vida. Porque já é isso que Ele quer fazer. Então o Espírito Santo ele quer entrar e morar na vida de todos. Amém. Porque Ele ama a todos. Amém. E é um amor eterno. Amém, amados? Amém. Terceira coisa, eu já estou terminando. Não podemos dizer que somos de Deus e vivermos sem o Espírito Santo. Amados, não existe essa fórmula. Eu declarar que eu sou de Deus sem viver com o Espírito Santo. Uma hora a farsa vem à tona e você vai passar vergonha. Por isso que tem muitas
embora da presença de Deus, da casa de Deus, por conta disso. Porque se passam de super espiritual, mas elas não têm a presença de Deus na vida delas. Então, nós não podemos dizer que somos de Deus e vivermos sem o Espírito Santo. A busca pelo Espírito Santo, amados, precisa ser todos os dias. Nem uma vez na vida e outra só quando você precisar, não. É todos os dias. Porque Ele vai com você todos os dias. Ele não só está aqui na igreja, não. Ele te acompanha até a tua casa. Amém. Se você lá na porta da tua casa convidar Ele para entrar, Ele vai entrar. Amém. Não é isso que a palavra de Deus fala? Eis que estou à porta e bato. Aquele que me convidar, aquele que abrir e me convidar, eu vou entrar e vou cear com ele. Não é isso? A palavra de Deus não fala isso? Então nós temos que viver com o Espírito Santo. Nós não podemos viver de maneira obstinada, lutando contra o Senhor. Não. Desafiando a sua vontade. Não podemos. Questionando a sua palavra. Todos aqueles que questionam a palavra do Senhor, ela não tem o Espírito Santo de Deus. Todos aqueles que acabam o culto, sai ali, ela reclama da palavra que o pastor, que a pastora liberou, ela não tem o Espírito Santo de Deus. Amém. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus não questiona a palavra de Deus. Não questiona a palavra de Deus. Amados, quem diz que é cheio de Deus e vive sem o Espírito Santo, ela passa sempre colocando a culpa em Deus de tudo que dá errado na tua vida. Se eu tropecei ali, a culpa é de Deus. Se eu não fui aceito naquele emprego, a culpa é de Deus. Tudo ela põe a culpa em Deus, a pessoa que não tem o Espírito Santo. E não é assim, amados. Tudo na nossa vida tem um propósito de Deus. Amém? Amém. Se aquele emprego, eu falo isso lá em casa sempre para o Gabriel, se aquele emprego não te aceitaram, tem um propósito de Deus. Deus tem coisa melhor reservada para você. Amém. Não é que o Gabriel fica colocando a culpa em Deus, não. Amém, gente? Amém. Bom, o que eu converso com ele em casa, amém? Amém. Eu já ensino a ele para ele nunca ficar questionando as vontades de Deus e nunca colocar a culpa em Deus. Quem diz que é de Deus e não tem o Espírito Santo, tudo que dá de errado na sua vida, ela coloca na conta de Deus. E não é assim. Tudo na nossa vida tem um propósito. Eu ainda ontem estava falando com uma pessoa por telefone e eu falei, olha, tudo na nossa vida tem um propósito e cada vida, cada um de nós, o conserto de Deus chega. Para cada um de nós, não tem para onde fugir. Para uns chega mais cedo, para outros chega mais tarde, mas chega. Mas chega. E nós precisamos, no dia do conserto de Deus, nós precisamos estar agarrados no Espírito Santo, porque senão você não aguenta. Amém, amado? Amém. Então nós não podemos dizer que somos de Deus e vivermos sem o Espírito Santo, porque fica muito difícil você ser batizado no Espírito Santo, como você diz que aconteceu na sua vida, e não se deixar ser conduzido por Ele. Isso não tem lógica. Se eu sou batizada no Espírito Santo, a partir daquele momento a minha vida tem que ser conduzida por quem? Por Ele, pelo Espírito Santo.
Amém, amados? Então nós não podemos dizer que somos batizados no Espírito Santo e não deixar o Espírito Santo nos conduzir. Não podemos viver como se não tivéssemos dono, porque nós temos. Amém. Nós temos um dono. Nós não podemos fazer o que queremos por vontade própria. Nós não podemos estar em qualquer lugar. Nós não podemos vestir qualquer roupa, falar qualquer coisa, beber qualquer coisa, usar qualquer coisa. Nós não podemos, porque nós temos dono. Aquele que tem o Espírito Santo, ele entende que ele tem um dono. Amém. Então ele não vai fazer nada que desagrade o Espírito Santo. Amém, amados? E por fim, o Espírito Santo não pode negar a si mesmo. Não foi isso que nós lemos ali? O Cash Luna falando? Não foi isso? Nós, amados, é que precisamos aprender a conhecê-lo e aceitá-lo como ele é. E vou dizer para vocês, não existe ninguém melhor, maior, de amor tão grande quanto o Espírito Santo de Deus. Não tem ninguém melhor que se compare ao Espírito Santo de Deus. Não existe. E por muitas vezes, muitas pessoas trocam ele por qualquer outra coisa. Não é isso que acontece? Devemos então, amados, pedir perdão a Deus se estamos criticando o Espírito Santo em nossa mente. Toda vez que criticamos alguma coisa que acontece no culto, nós estamos criticando o Espírito Santo. Toda vez que estamos criticando as atitudes do pastor, da pastora, do líder de célula, nós estamos criticando o Espírito Santo. Porque aquele homem, aquela mulher, ele está sendo conduzido pelo Espírito Santo a fazer aquelas coisas na igreja, a tomar aquelas certas atitudes. E toda vez que nós criticamos, nós estamos criticando o Espírito Santo. Amém? Amém. Não podemos esperar que o Espírito Santo haja e pense como um de nós, porque ele não é um de nós. Ele é o próprio Deus. E ele hoje, ele quer habitar em você. Amém, amados? E eu quero concluir. Vamos ficar de pé. Eu quero concluir dizendo: não ignorem o Espírito Santo. Aceitem o Espírito Santo na sua vida. Permita que o Espírito Santo, de uma vez por todas, dobre você em sua teimosia e em seu orgulho, em sua incredulidade. Então, passe nessa noite, quando estivermos orando, o controle da sua vida para Ele. Eu costumo falar isso. As pessoas falam assim para mim: você dirige? Eu falo: nem a minha vida. Porque desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, quem dirige a minha vida é Ele, quem conduz é Ele. É Ele que sabe de todas as coisas. E amados, é assim desde o dia da minha conversão. E eu tomo todo dia cuidado para não cair, porque a palavra de Deus fala sobre isso. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Todos os dias eu cuido para não cair. Desde 96 que eu peço ao Senhor para me guiar, para estar na minha vida. Peço perdão, falo das minhas fraquezas para o Senhor, falo para o Senhor: Senhor, eu sou falha, eu fiz isso, eu pensei isso, eu falei isso, eu te peço perdão. Eu não deixo a teimosia e o orgulho aflorar na minha vida. Eu peço ao Senhor todos os dias para quebrar.
todo orgulho, toda teimosia